Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos tido esse encontro aqui e tem sido muito gratificante, muito especial compartilhar com você essa palavra. Talvez você esteja chegando hoje pela primeira vez aqui nesse vídeo, recebeu um compartilhamento, surgiu aí na timeline do seu YouTube, ou você que já acompanha diariamente esse vídeo aqui comigo, nos nossos encontros matinais. Eu quero dizer para você, não é por acaso que você está aqui e não é pelo fato de você estar sempre aqui que isso se torna algo rotineiro, não, muito pelo contrário. Há um propósito de Deus nesse nosso encontro, Deus marcou esse encontro para nós aqui. Ele sabia desde a eternidade que hoje, neste horário, nesse momento, nós estaríamos aqui neste encontro compartilhando esse texto que nós estamos compartilhando aqui agora, que vamos compartilhar, tendo o nosso momento de oração, porque antes que tudo existisse, Ele é, e todas as coisas foram minuciosamente preparadas por Ele para abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida e todos aqueles que Ele colocou sobre essa terra. Deus é sempre bom. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero, como sempre, te convidar a estar comigo aqui durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra até o final, quando nós vamos orar. E também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 1. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura. Se você não puder acompanhar a leitura agora, você vai ter a referência aí descrita na descrição desse vídeo. Você pode conferir a qualquer momento que você quiser e quantas vezes você quiser. Então, vamos ao texto. Assim diz a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falasse. Glória a Deus. Querido e minha querida, essa palavra ela é poderosíssima. Aqui é um marco extraordinário em toda a história da igreja. Esse ponto é um ponto determinante. É o momento onde o Senhor compartilha do seu próprio Espírito com os seus filhos. Nesse momento aqui, quando todos recebem o poder do Espírito Santo, muda completamente a história. Se tornaram ousados, intrépidos, capazes, ungidos, e até hoje esse Espírito Santo ecoa sobre nós, como essa palavra ecoa sobre nós, contando e narrando essa história maravilhosa de como o Espírito Santo começou a agir poderosamente sobre a igreja. Começou a agir no sentido de derramar sobre nós o seu poder, derramar sobre nós a sua presença, a sua unção, e a igreja mudou completamente. Todos aqueles que receberam o Espírito Santo começaram a pregar o Evangelho que chegou até a mim e até a você hoje. Olha que coisa extraordinária, né? Somente o poder de Deus poderia fazer com que aqueles homens ali, cerca de 120 homens e mulheres que estavam ali no cenáculo, esperando conforme Jesus havia ordenado, estavam ali orando. Mas eu quero cercar com você aqui um pequeno trecho, que eu quero falar com você sobre o de repente de Deus. A palavra fala que de repente veio de um vento, veio o som como de um vento impetuoso. De repente, Deus muitas vezes ele vai agir de repente. A gente, de uma forma muito, às vezes, impensada, fala assim, do nada tudo aconteceu. Não existe do nada. Existe
de repente. Tudo tem um propósito, nada acontece sem uma razão de ser. E é tão interessante que eu comecei a estudar os de repentes que tem na Bíblia, e em alguns lugares, aqui no livro de Atos, nós temos pelo menos uns 3 lugares muito especiais, que é aqui nesse texto, quando o apóstolo Pedro estava na cadeia, quando o apóstolo Paulo estava na cadeia, tem muitos outros lugares, mas eu separei esses 3 aqui. E a palavra diz que de repente o chão tremeu, de repente as cadeias caíram. O de repente de Deus, ele vem para mudar de forma sobrenatural cenários que eram impossíveis de serem transformados. Deus, ele age de repente. Mas esse de repente de Deus, ele não é sem causa. Todas essas passagens que eu citei para você aqui, que está aqui no livro de Atos, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, quando o apóstolo Pedro estava preso, o Espírito Santo ali agiu e houve um de repente de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava na cadeia e veio um de repente de Deus, ele foi liberto. Todos esses de repentes estavam precedidos de oração, de adoração e de rendição a Deus. Há um segredo, se é que eu posso dizer assim, de Deus agir nesse de repente. Deus age de repente, ou seja, de forma sobrenatural, inesperada, mas há uma causa, há um ativador desse de repente de Deus, que é a nossa oração, a nossa plena confiança que o Senhor vai agir. O nosso tempo de oração, ele nunca é em vão. O nosso tempo de adoração a Deus, o tempo em que nós louvamos a Deus, o tempo em que nós agradecemos a Deus, o tempo que nós ministramos ao Senhor com o nosso coração, não é em vão. Entenda uma coisa de uma vez por todas no seu coração. Deus ama quando você ora. Deus ama quando você adora. Deus ama quando você se entrega numa confiança plena a Ele. De repente, tudo vai mudar. Hoje, talvez seja o dia do de repente de Deus para a sua vida. Você está aí orando, clamando, esperando Deus agir. E por que não hoje? Por que não hoje? Deus pode agir de forma repentina e tudo mudar na sua história. É assim que Deus faz. Deus, ele tem muitas formas de agir, mas essa é uma forma tão especial, porque nós somos pegos de surpresa pelo Senhor. E que surpresa mais agradável que Deus tem para mim e para você nesse dia, quando você se coloca na posição daquele que espera confiadamente no Senhor. De repente, você pode ser surpreendido por Deus. Deus, ele tem prazer em nos surpreender com as suas ações, com os seus milagres, com a intervenção poderosa dele. Entenda uma coisa, Deus, ele interfere sim na história do homem, ele interfere na nossa história. Eu acho assim, uma das coisas mais maravilhosas que tem do agir de Deus é você pensar que nós estamos num planeta, temos 8 bilhões de pessoas sobre essa terra, é muita gente, mas o Senhor conhece a sua vida, Deus escuta a sua oração, Deus conhece você de forma particular e individual. Essa palavra está chegando para você hoje porque Deus sabe o que você tem no seu coração, as suas expectativas, o quanto você tem depositado a fé e a confiança nele para esta causa, para essa situação que precisa ser transformada. Então, de repente, tudo pode mudar. Quem sabe não é hoje? Quem sabe quando você sair de casa, a hora que você estiver indo para o seu trabalho, para os seus compromissos, de repente você vai ter aquela notícia que você estava esperando tanto do Senhor. Uma notícia que o Senhor está te abençoando, está abrindo portas, está trazendo para você uma coisa que você às vezes achava que nem iria acontecer mais. Muitas vezes você está na expectativa de algo e Deus faz muito mais do que você imagina, porque Deus é um Deus do de repente. Mas os de repentes de Deus, eles são precedidos de uma expectativa fervorosa, que é manifesta através da oração, que é manifesta através da oração,
mas especialmente de corações que se colocam crendo. O apóstolo Pedro ali na cadeia, ele estava preso, mas havia muitos irmãos orando fervorosamente por ele, clamando a Deus por ele. E esse episódio é tão interessante que eles estavam orando por ele. Deus liberta Pedro da cadeia. Pedro chega na casa onde eles estavam orando, chama, e as pessoas estavam tão conectadas com a oração que elas demoram a entender que de fato tinha sido Pedro libertado daquela prisão de forma maravilhosa. O apóstolo Paulo e Silas presos ali nos grilhões, e de repente tudo se rompe. Eles veem aquele sinal maravilhoso, o carcereiro entra em pânico, vai fugir todos os presos. O apóstolo Paulo: não se preocupe, ninguém fugiu, está todo mundo aqui, não se preocupe. E ele fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo declara para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. De repente, muda tudo. Quem diria, esse carcereiro ali nunca imaginaria que um momento tão extraordinário como esse poderia levar salvação para toda a família daquele carcereiro. Paulo, um grande homem de Deus, cheio de fé, estava ali cantando junto com Silas, louvando a Deus. Aqui no encontro de Pentecostes, Atos 2, os irmãos estavam no cenáculo orando, buscando a Deus, esperando a promessa que o Senhor Jesus tinha dado. Jesus diz no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que o Espírito Santo viria sobre eles e eles seriam cheios de poder. Atos 1:8 diz assim, olha: e recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em toda a Judéia, toda Jerusalém, até Samaria e até os confins da terra. Que poder é esse que age de repente? É o poder de um Deus que te ama profundamente e que tem ouvido as suas orações, o clamor do seu coração, e conhece a fé que você tem depositado nele e não vai deixar você envergonhado. Antes, ele vai prover de forma surpreendente, de repente, e muito mais abundantemente do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa, porque esse é o nosso Deus. Ele sabe tudo o que você precisa e para além do que você mesmo consegue pensar e pedir. Pai querido, eu louvo a Ti por esta palavra. Que hoje, Pai, seja um dia de um de repente na vida de muitos que estão recebendo esta oração aqui agora e que receberam essa palavra. E aqueles, Pai, que hoje não estão vivendo esse de repente, eles não desanimem da oração, do louvor, da fé, porque o de repente do Senhor vai chegar. Pai querido, toma agora cada vida, cada coração, Pai, que está agora recebendo esta oração, essa palavra, e enche de encorajamento, de fé, de ânimo novo, renova os dons, renova o fluir do Teu Espírito Santo, renova a unção, renova a graça do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Pai, que Ele não deixe que ela desanime, mas que ela possa perseverar. Pai querido, eu sei que pode está a minutos de um de repente na vida dessa pessoa, pode estar, Senhor, a horas de um de repente na vida dessa pessoa e de repente ela está querendo desanimar. Não deixe. Eu ministro sobre a sua vida ânimo, coragem, fé, resistência, porque o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais, segundo o poder dele que em nós opera, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, vamos engrossar essas fileiras. Deus vai nos levar longe com este canal, porque já tem alcançado tantas pessoas e você é responsável por isso. Você faz parte desse ministério. Deixe o seu comentário com o seu pedido de oração, com o seu testemunho. É uma bênção quando você deixa o seu testemunho, e muitos têm deixado e tem sido uma bênção. Depois você pode conferir aí nos comentários dos outros vídeos e compartilhe. Envie esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. E nós continuamos aqui, orando a palavra, porque desta maravilhosa palavra aqui procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.
Até amanhã, se Deus quiser.